Oi, meus amores! Na sala de aula invertida de hoje, a gente vai falar da inequação do segundo grau. Para resolver, a gente tem que ter domínio da parte do estudo dos sinais, ok? Então, vamos ver como que funciona. Vou dar um exemplo numérico para ficar um pouco mais simples, tá? Vamos pensar na equação f de x igual a x² menos 12x mais 11. Ela é uma equação que tem o sinal de igual. Para que a gente chame de inequação, a gente passa a trabalhar com esses sinais. Maior, maior igual, menor e menor igual. Alguns alunos têm dificuldade de identificar qual que é maior e qual que é menor. Então, eu costumo falar assim, ó. Você passar um risquinho, tá? O que parece o 7 é o maior. O que parece o 4 é o menor. Ok? Observe, então, o exemplo, tá? Se eu colocar x² menos 12x mais 11 menor ou igual que 0, então, a gente faz o passo a passo. Eu separo o A, o B e o C. Eu posso fazer por soma e produto para achar as raízes ou por Bhaskara. Qualquer um dos dois vai chegar no mesmo resultado. Por soma e produto, pessoal, a soma a gente faz menos B sobre A e o produto C sobre A. Então, eu pego os valores aqui, ó. Menos 12 dividido por 1, vai dar mais 12. E o produto é C sobre A, então 11 sobre 1 que dá 11. Aí eu tenho que pensar assim, quais os dois números que somando dá 12 e multiplicando dá 11? Então, 1 e 11, tá? 1 mais 11 dá 12 e 1 vezes 11 dá 11. E eu falo sempre para os meus alunos o seguinte, se você tiver dificuldade de fazer por soma e produto, você demorar mais de 30 segundos para calcular, vai calcular Bhaskara, que você não perde tempo, tá? Então, só faça por soma e produto se você conseguir ter facilidade de bater o olho e achar as raízes. Se você achar difícil, então calcule Bhaskara, tá? Então, ó, esboçando o gráfico, a gente já sabe que o A é maior que 0, que ele vale 1, tá? Então, esse é o esboço do meu gráfico, com as raízes 1 e 11. Então, veja só, quais os valores da função que ela é menor que 0? É o valor aqui que está entre 1 e 11, tá? Então, a gente diz que a solução é x pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 11. Então, para que essa função seja menor ou igual a 0, ele vai do 1 até o 11. Como tem o igual aqui, ó, então significa que inclui o valor do 1 e do 11, tá? Se não tivesse esse igual, a gente também não ia colocar o igual na resposta, tá bom? Vamos ver um outro exemplo, tá? Para o mesmo número, então, x² menos 12x mais 11, aqui era menor ou igual a 0. Aqui eu vou fazer ele sendo maior que 0. Então, ó, é a mesma situação. A positivo, as raízes 1 e 11, só que agora eu quero quando ele é maior que 0. E onde ele é maior que 0? Aqui, antes do 1 e ali depois do 11. Então, como que eu vou escrever isso? X pertence aos reais, tal que x é menor que 1 ou x é maior que 11. Veja, aqui não tem o igual, então aqui também não vai o igual, tá? Deu pra entender? Vamos ver outro exemplinho aqui, ó. Menos x² mais 2x menos 1 maior que 0. Então, ó, o A é menos 1, o B é 2 e o C é menos 1, tá? Então, agora eu quero os valores dessa função aqui, dessa inequação, tá? Dessa inequação em que ela seja maior que 0. Por soma e produto, pessoal, eu achei aqui os valores, a soma dá 2, o produto dá 1. Então, os números em que a soma dá 2 e o produto dá 1 é o 1. 1 mais 1 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1, tá? Então, essa função, se eu calcular Bhaskara, o delta vai dar 0, tá? Se vocês calcularem aí Bhaskara, ele vai ter o delta igual a 0. Então, significa que ela encosta num único ponto. E daí, veja, eu traçando meu gráfico, ele é negativo, porque o A é menos 1, tá? Ó, menos x², significa que é menos 1, tá? Quando não aparece número na frente do x², é porque ele vale 1, ok? Então, meu gráfico tá assim, ele é todo negativo aqui, e no ponto 1 é igual a 0. Então, tem algum valor que ele é maior que 0? Não, para esse exemplo não existe. Então, ó, não existe x para y maior que 0. Portanto, a solução é o conjunto dos vazios, tá? Aí faz uma bolinha e põe um tracinho, que significa vazio. Não tem solução para esse exercício, ok? Agora, pessoal, veja, quando a gente trabalhou a função de primeiro grau, a gente trabalhava lá 2 equações, 3 equações, tá? Para trabalhar o estudo do sinal na inequação. Aqui, veja,
eu vou ter x² menos 6x mais 5, dividido por 3x menos x². E essa conta, eu quero os valores que vão tornar ela maior que zero. Pessoal, eu vou ter que separar em duas partes. Então, por vontade própria, estou chamando a primeira f de x e a segunda g de x, tá? Só que olha o cuidado que eu tenho que ter. Toda vez que eu for resolver uma inequação, eu tenho que verificar se existe uma condição de existência, que a gente abrevia com CE. O que é condição de existência? Como ela está no denominador, e eu sei que não existe divisão por zero, eu tenho que verificar os valores que ela não pode ter, porque isso aqui nunca pode ser zero, tá? Então, veja só. A condição de existência é que 3x menos x² seja diferente de zero. Então, quando eu calculo, eu posso fazer Bhaskara, tá? Posso fazer soma e produto, ou usar a técnica do fator comum. Como o C é zero, e só porque o C é zero, eu posso usar a técnica do fator comum. Como tem x nos dois termos, eu ponho x em evidência. Então, tira um x daqui, sobra 3. Vem para dentro do parênteses. Menos x², ficou um x aqui, sobrou outro x. Fecha parênteses. Então, essa multiplicação, veja, o x vai ser 0 ou o x vai ser 3, tá? Então, se for 0 ou 3, essa conta aqui vai dar 0, tá? Então, o x obrigatoriamente tem que ser diferente de 0 e 3, tá? Então, essa é a condição de existência. Agora, resolvendo o exercício. Na primeira função, o a é maior que 0, calculando por soma e produto, as raízes são 5 e 1, o esboço do meu gráfico e os sinais, tá? Negativo entre 1 e 5, positivo antes do 1 e depois do 5. E a minha função g de x, tá? As raízes que eu já calculei, tá? Que é onde corta o eixo x, são 0 e 3. Como o a é negativo, o meu gráfico é decrescente. Então, ele é positivo entre 0 e 3 e negativo antes do 0 e depois do 3. Aí, a gente tem que fazer o varalzinho dos sinais, tá? Vai ter que usar o varalzinho. Vocês vão usar varalzinho na matemática, vão usar varalzinho em casa para pendurar as roupas quando tiver que lavar. A vida vai ser sempre um varalzinho. Então, ó, vou pegar todas as raízes de f e de g, tá? E colocar em ordem crescente. Então, a primeira é 0, depois 1, 3 e 5, tá? A 0 e a 3 vem da g de x e 1 e 5 da f de x. Mas eu preciso colocar elas em ordem aqui. Então, veja, f de x. Antes do 1, ela é positiva. Entre o 1 e o 5, ela é negativa. E depois do 5, ela é positiva, tá? A g de x. Antes do 0, ela é negativa. Depois do 0, ela é positiva até o 3. Depois do 3, ela volta a ficar negativa. Aí, divisão, tá? Lembrando que na multiplicação e na divisão, os sinais iguais ficam positivos e sinais diferentes ficam negativos. Então, veja. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, isso significa o quê? Que para que essa continha seja maior que 0, eu vou ter os valores que vão de 0 a 1 e 3 a 5. Mas qual o cuidado que eu tenho que ter? O meu gráfico, a minha função, ela não pode ter 0 e não pode ter o 3. Porque senão vai ficar dividido por 0 e não existe, tá? Então, eu coloco uma bolinha aberta e na hora de dar a resposta, eu não posso considerar como resultado nem o 0 nem o 3, tá? Então, como que fica, ó? X pertence aos reais, tá o quê? 0 é menor que x, menor ou igual a 1. Então, ó, menor não entra igual, porque não pode ser 0, mas 1 pode ser. Então, fica menor ou igual a 1. E 3 é menor que x, que é menor ou igual que 5, tá? Então, aí fica a observação com esse cuidado, ok? Quando ele tem essa condição de existência, ele não pode entrar na resposta, tá? Na verdade, pessoal, como aqui é maior que 0, aqui também não vai ter o igual, né? Falha técnica, tá? Aqui vai ficar só maior que 1 e maior que 5, tá? Se fosse maior ou igual, você ia fazer tudo e daí ia ficar maior ou igual pro 1 e maior ou igual pro 5. Mas o 0 e o 3 ia continuar assim, tá bom? Só esse detalhezinho aí, falha técnica da Pro, mas aí vocês dão um descontinho, né? Então é isso, meus amores. Beijos, bons estudos e a gente se vê para fazer exercício na sala de aula.